Muito conhecida e também utilizada na decoração, o lírio da paz requer alguns cuidados importantes para que se desenvolva bem. Quer saber como cultivar essa planta? Então fica comigo, pois trarei informações importantíssimas de cultivo dessa linda planta. Olá a todos, meu nome é Rosiane, sejam bem-vindos ao canal. Hoje quero passar para vocês como cultivar essa planta, o Spathiphyllum wallichii, ou o lírio da paz. Todos os dias, pessoas iniciam no cultivo de plantas. E para algumas dúvidas que surgem em relação a como cuidar do lírio da paz, segue as minhas dicas de cultivo. O lírio da paz é nativo da América do Sul, é uma planta perene e que floresce todo o ano. O lírio da paz pertence à família das aráceas. Assim como a maioria dessas plantas pertencentes a esta família são tóxicas, com o lírio da paz não é diferente. Portanto, se você cultiva ou deseja cultivá-la, toma cuidado caso você tenha pets e crianças em casa. Mantenha essa planta livre deles. E para ter sucesso no cultivo dessa planta, você deve levar em consideração alguns aspectos, tais como iluminação. Essa planta não tolera luz solar direta. Isso resultará na queimadura das suas folhas. Deve-se cultivar o lírio da paz num lugar com bastante iluminação, mas consegue tolerar ambiente de pouca luz. Dessa forma, vai muito bem em ambientes internos, tanto que essa planta é conhecida como planta de interior. Outro ponto a considerar é em relação à rega. Eu realizo rega nos meus lírios da paz 2 vezes na semana, quando esses são cultivados em áreas externas. Para aqueles que estão em ambientes internos, a rega é realizada quando percebo que o substrato encontra-se seco. Algumas pessoas questionam por que o lírio da paz, logo pela manhã, tanto as suas folhas como a bráctea e as suas flores encontram-se com gotículas de água. Isso é decorrente a um processo natural chamado de gutação. Esse termo ele vem do latim guta, que significa gota, e isso ocorre por quê? Por causa do excesso de umidade, excesso de água. Essa água que está fazendo uma pressão nas raízes da sua planta faz com que esse fenômeno, o fenômeno da gutação, ocorra. E a raiz, então, irá liberar essa água e essa água irá transportar e depois se transformar em gotículas nas folhas, na bráctea e nas flores. Então não se preocupa quando você verificar a sua planta pela manhã com essas gotículas pela folha, mesmo a sua planta estando em ambiente interno e você depara com essa folha com gotículas de água na pontinha, nas bordas, não se preocupa, é o fenômeno de gutação por causa da pressão desse excesso de água que a raiz está sofrendo. Mas toma cuidado com o excesso de água no seu lírio da paz, principalmente aquele que está sendo cultivado dentro de casa ou outros ambientes internos. Não vai esquecer de deixar o like para esse vídeo. Se você está chegando agora no canal, lhe convido a se inscrever e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E vamos para outro ponto que devemos considerar no cultivo do lírio da paz. É o substrato. Deve ser drenável para que o mesmo não esteja encharcado devido ao excesso de água que nós, por algum descuido, possamos realizar. Bastante nutritivo para ajudar a planta no seu desenvolvimento e também na floração. E você pode também plantar o seu lírio da paz na terra pura ou misturado aí com pinos de madeira. Outro ponto a considerar é a adubação. A adubação também é importante para fornecer às plantinhas nutrientes para que ela possa desenvolver bem e florir. Então, por mais que o substrato esteja nutritivo, ao longo do tempo, esse substrato irá perder
os nutrientes por causa das chuvas que essa plantinha irá tomar, as regas também, e aos poucos esse substrato irá perder os nutrientes necessários para o desenvolvimento da sua planta. Portanto, você pode adubar a sua plantinha tanto com adubos químicos ou orgânicos encontrados em lojas de floricultura, gardens e casas de jardinagens. Portanto, deve-se adubar o lírio da paz de 3 em 3 meses. Fazendo isso, você verá resultados maravilhosos. Outra coisa também importante é a poda. É importante realizar podas de limpeza para que a planta possa permanecer saudável, linda e sem ataques de pragas. Então, remova folhas velhas, doentes e amareladas. E em relação a pragas e doenças, o lírio da paz, ele é atacado por pragas e doenças. Fique atenta a algum sinal estranho que aparecer em seu lírio da paz, pois pulgões, ácaros e cochonilhas gostam de atacar e infestar essa planta. Como ela gosta de ambientes úmidos, deve-se ter cuidado com a alta umidade. Por quê? Porque pode favorecer o surgimento de doenças, principalmente as doenças fúngicas. E eu irei citar um fungo que ataca o lírio da paz. Há outros fungos, mas irei citar somente esse, que é o fungo Cylindrocladium spatifili. Esse fungo fica no solo. E o que ele causa? Quais são os sintomas que aparecem na nossa planta quando tanto o solo como a raiz encontra-se a presença desse fungo? Ele causa podridão no pecíolo, que é aquela caulezinho, nós chamamos de caule, e nas raízes do lírio da paz. Quando a planta está infestada por esse fungo, as raízes apresentam uma coloração marrom avermelhadas. Como a planta não consegue transportar seiva, nutrientes, as folhas elas ficam amareladas e depois murchas. Então, quando você se deparar com as folhas amareladas, principalmente as folhas novas, né, estão ficando amareladas, e depois toda murchas, por mais que você regue a planta e a planta permanece murcha, isso é um sinal de alerta de que o seu lírio da paz está acometido por esse fungo. Então, fique alerta concernente a esses sintomas que eu citei anteriormente, apontando para esse fungo, o Cylindrocladium spatifili. Há outro sintoma também que algumas pessoas confundem com doença, é na borda da folha, começa ali na pontinha da folha e vai subindo, parecido com queimadura, parece que a planta ficou no sol e tem aquele aspecto de queimadura. Na verdade, isso é falta de nutriente, principalmente o potássio. Então, quando a nossa planta encontra-se com deficiência de nutrientes ou de alguns nutrientes, ela começa a apresentar alguns sintomas. Então, se a sua planta ela não está ficando amarelada, nem as folhas, nem o pecíolo, nem o colo da raiz, também não encontra-se enegrecida com sinal de podridão, mas na ponta da folha há uma coloração amarronzada, isso pode ser sinal de deficiência nutricional, principalmente para o potássio. Ainda mais se você tem muito tempo que você não aduba a sua plantinha, tá bom? Qualquer dúvida em relação a esse e outros sintomas, você deixa aí nos comentários que eu terei o prazer de ler e lhe ajudar concernente aos probleminhas que a sua plantinha está passando. E para combater e prevenir as nossas plantas contra pragas e doenças,
Em relação às pragas, os pulgões e as cochonilhas, você pode utilizar essas receitinhas, 1 litro de água com 3 colheres de detergente, 1 colher de óleo, 1 colher de álcool 70% e borrifar em área que está acometida no seu lírio da paz. Em relação ao ácaro, o remédio eficaz que eu utilizo aqui quando as minhas plantas estão sendo atacadas por ácaros é a utilização do enxofre ou sufocal, o sulfato de cálcio. Mas eu utilizo mais o enxofre e obtenho resultados excelentes. Então você pode utilizar o enxofre respeitando a dosagem do fabricante e utilizar para combater e prevenir ao ataque de ácaro, não só no lírio da paz, mas em outras plantas que você cultiva. Em relação às doenças, principalmente a doença fúngica que eu citei anteriormente, ainda não há um remédio eficaz para combate desse fungo, porque ainda encontra-se em pesquisa. Mas o aconselhável a você fazer é retirar a parte em que encontra-se doente, seja folha, seja o pecíolo, seja as raízes, tira o quanto antes para que esse fungo não venha se proliferar e assim cometer toda a planta ou demais plantas que encontram-se ao redor da planta acometida. E você pode utilizar para prevenção o enxofre, e também o sulfato de cobre, que eu utilizo muito para combate e prevenção. Esses 2 ingredientes podem ser utilizados para combate e prevenção de algumas pragas e doenças, e o melhor, eles ainda conseguem exercer a função de entregar nutrientes para a nossa planta, que é o melhor, né? Porque as nossas plantas, para que venham conseguir se desenvolver bem, elas têm que estar fortes para quando alguma doença ou alguma praga vierem atacá-las, elas venham conseguir resistir ao ataque dessas pragas e doenças. Outra coisa também importante, de vez em quando, ou quando a sua planta estiver com as folhagens empoeiradas, dá uma limpada, dá uma lavada, que também irá ajudar na prevenção contra ataques e infestação de pragas e doenças. O lírio da paz, normalmente, a época de floração compreende nessa época, primavera a verão. Então é bem normal os lírios da paz começarem a florescer, mas caso o seu nunca floriu, preste atenção em um desses aspectos que eu citei, principalmente a iluminação, adubação e também em relação a pragas e doenças. Então é bom investigar esses fatores para tentar entender o porquê que a sua planta ainda não floriu. E um ponto a destacar concernente aí à floração do lírio da paz é que, na medida que essa bráctea, porque a bráctea ela é branquinha e aquela espigazinha em que cada pontinha ali é uma florzinha, e na medida que ele vai envelhecendo, vai amadurecendo, a cor vai mudando para o tom verde. Então não se preocupa, não é uma doença, não é outro aspecto que pode estar acontecendo de malefício para a sua planta. Isso é normal de acontecer porque ela está envelhecendo. Caso você deseje cortar essa haste juntamente aí com essa bráctea e o conjunto de flor, fique à vontade. É bom que economiza energia para a planta transportar para outras flores que estão aí e também para as futuras flores que estão para surgir. Então, essas são as dicas de cultivo, de como cultivar o lírio da paz, principalmente para você que está iniciando. Não deixe de comentar. Aproveita também para compartilhar esse vídeo para suas amigas e amigos que amam e cultivam plantas, principalmente aqueles que cultivam o lírio da paz. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!